Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre bovinocultura de corte. O tema da aula de hoje é suplementação de vacas no pré-parto ou no pós-parto. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o Portal da Pecuária. Bom pessoal, qual a estratégia é mais eficiente? Suplementar vacas no pré-parto, ou seja, antes do parto, ou no pós-parto, após o parto? Primeiro vamos conhecer a importância de cada fase. Qual a importância do pós-parto? O pós-parto é muito importante, é uma fase de alta atividade metabólica por parte da vaca. A vaca se encontra no início de lactação, uma fase que ela tem uma alta exigência nutricional. Tá? A vaca tem que recuperar o seu score corporal pós-parto o mais rápido possível para poder emprenhar o mais rápido possível após o parto. Tá? Então a vaca tem uma alta atividade metabólica após o parto, ela está em lactação, ela precisa recuperar o seu score de condição corporal. As primíparas ainda têm uma exigência nutricional a mais, porque elas ainda estão em crescimento, por isso elas sentem mais após o primeiro parto. E por isso elas têm que ter um manejo diferenciado. Assista a minha aula sobre manejo de primíparas, que lá eu falo tudo sobre o manejo de primíparas. E nesse pós-parto a vaca tem que voltar a ciclar o mais rápido possível para poder emprenhar em torno de 75 dias após o parto, né, para ter um período de serviço de 75 dias e um intervalo entre parto de 12 meses. Então é uma fase de alta atividade metabólica, de intensa atividade metabólica. Então os principais desafios do pós-parto é fazer a vaca emprenhar em torno de 75 dias após o parto, sendo que ela tem uma alta atividade metabólica, né? Ela tem que produzir leite, ela tem que, se for primípara, continuar crescendo, tem que recuperar o score de condição corporal e tem que recuperar o seu score de condição corporal para poder entrar em cio e ser coberto o mais rápido possível após o parto. Então o período de pós-parto é um período de muitas demandas metabólicas. E é um período que a vaca apresenta um baixo consumo de matéria seca. Após o parto, a vaca apresenta um baixo consumo de matéria seca por questões hormonais, variação hormonal no pré-parto, parto e pós-parto. Não esqueça que a vaca estava prenha e o bezerro ocupa o espaço ali do rumen, então isso diminui também a capacidade de ingestão de matéria seca da vaca. Então, no pós-parto, a vaca apresenta um baixo consumo de matéria seca. E no pós-parto, a vaca tem uma alta demanda de energia. Então, a vaca no pós-parto se encontra em balanço energético negativo, ou seja, ela tem uma alta demanda de energia para produzir leite, para crescer, para recuperar a condição corporal, para ciclar. Ela tem uma alta demanda de energia, mas ela tem um baixo consumo de energia, ou seja, ela demanda mais energia do que ela consegue consumir. Isso a gente chama de balanço energético negativo. Ela tem uma alta demanda energética, só que ela não consegue consumir essa energia necessária para suprir essa alta demanda energética. Se ela não consegue consumir a energia que ela precisa, ela vai pegar a energia da onde? Do seu corpo, das suas reservas corporais. Então ela começa a mobilizar suas reservas corporais como fonte de energia. E com isso, se ela mobiliza suas reservas corporais, ela vai perder score corporal. E a gente sabe que vacas com baixo score corporal não entram em cio, não entram em reprodução. Vacas com score de condição corporal menor que 5 não vão manifestar cio após o parto. Está aí o grande dilema, está aí o grande problema. O pós-parto é um período crítico para a vaca, porque ela se encontra nesse balanço energético negativo. O que fazer então? Vamos ver. Então, o baixo consumo de energia no início de lactação compromete o retorno da vaca ao cio. Vacas entram em anestro quando perdem 22% do seu peso corporal inicial. Vaca
que se encontra em balanço energético negativo prolongado, ela sempre mobiliza muita gordura corporal e não consegue entrar em cio. Então, por exemplo, uma vaca de 450 kg de peso vivo, se ela perder em torno de 22% do seu peso corporal inicial, que seria 100 kg, ela não vai manifestar cio, ela vai entrar em anestro pós-parto. Por isso que vaca magra após o parto não entra em cio, né? Porque ela está em anestro. Então o que eu devo fazer? Se essa vaca está com score corporal baixo após o parto, eu vou fornecer ração para ela? Eu vou recuperar o score corporal dela após o parto? Uma coisa precisa ser lembrada: recuperar o score corporal de vacas após o parto é muito difícil, porque a vaca apresenta uma alta exigência nutricional devido à sua alta atividade metabólica. Então o ganho de peso nessa fase vai gerar um alto custo. Você pode fornecer ração para a vaca, mas vai gastar muito dinheiro, porque ela vai precisar de muita ração para poder recuperar o score corporal pós-parto. Você pode fornecer ração, 1 kg, 2 kg, 3 kg, só que você vai gastar mais dinheiro. O que fazer então? O recomendado é o que, pessoal? O recomendado é que as correções da condição corporal sejam feitas antes do parto, para que as vacas tenham melhores condições de se recuperar no período pós-parto e rapidamente possam estabelecer uma nova gestação. Então, tudo tem que ser feito no pré-parto. A vaca não pode parir com score corporal assim. A vaca tem que parir com um bom score corporal para chegar no pós-parto com um score corporal desse aqui, ó. Eu não posso ter uma vaca parindo com esse score corporal aqui. Então, a recuperação do score corporal, as medidas de correção da recuperação do score corporal, elas têm que ser feitas antes do parto. Isso eu já falei nas aulas anteriores. Então, é mais barato recuperar a score de condição corporal no pré-parto, antes do parto. Então, as vacas devem parir com bom score corporal, em torno de 6, score corporal variando de 1 a 9. Tem uma aula específica sobre score corporal, então assista. Vacas devem parir com um score corporal em torno de 6 para restabelecer a sua atividade reprodutiva o mais rápido possível. Que é isso que importa para mim, um período de serviço curto para que a vaca tenha um intervalo entre parto de 12 meses e venha poder produzir um bezerro vaca ano. Olha só, as vacas devem apresentar em torno de 16 a 20% de gordura na sua carcaça. Essa é a fonte de energia que ela vai mobilizar após o parto, ó. Quando ela entrar em balanço energético negativo, ela vai pegar essa gordura corporal e utilizar como fonte de energia. Então as vacas devem apresentar entre 16 e 20% de gordura na carcaça para poderem manter um período aceitável de 60 dias de anestro pós-parto para que possa se obter a máxima eficiência reprodutiva. Esses 16 a 20% equivalem a um score corporal em torno de 5 a 6. Lembrando aqui, esse gráfico eu já mostrei em outras aulas, a relação do score de condição corporal com a porcentagem de gordura corporal e a porcentagem de gordura subcutânea. Então, um score de 5 a 6 equivale a uma percentagem de gordura corporal em torno de 20%. Então, um score de 5 a 6, a vaca vai apresentar essa condição aí de acima de 20% de gordura, né, no seu corpo, e essa gordura que ela vai mobilizar quando ela entrar em balanço energético negativo no pós-parto. Então ela já tem que chegar com essa reserva de gordura no parto, para quando chegar no pós-parto ela ter reserva energética para mobilizar. E esse período de balanço energético negativo tem que ser muito curto, porque senão a vaca vai entrar em anestro pós-parto. Então o segredo é recuperar o score corporal no pré-parto. A vaca tem que chegar no parto com uma reserva de gordura aceitável para poder mobilizar no pós-parto. Então recuperar o score de condição corporal sempre no pós-parto, recuperar o score de condição corporal no pós-parto é mais caro.
Mas nem por isso a nutrição das vacas no pós-parto deve ser negligenciada. A vaca tem que receber uma boa nutrição no pós-parto também. É claro que você não vai superalimentar ela no sentido de recuperar a score corporal. Ela não pode chegar, por exemplo, no parto com score 3, para você fazer um semi-confinamento nela, para levar para 5, 6. Isso não. A vaca tem que parir com score 6 e você manter uma nutrição adequada a pasto para que ela mantenha o score corporal dela, ou que a queda seja muito pequena, para que ela possa entrar em cio após o parto. Então, recuperar o score de condição corporal pós-parto é mais caro, mas nem por isso a vaca não deve receber uma nutrição adequada. A vaca tem que receber uma nutrição adequada no pós-parto para evitar queda no score de condição corporal. Então é importante uma nutrição adequada tanto no pré-parto, para a vaca vir a parir com bom score corporal, tanto no pós-parto, para evitar um acentuamento nesse balanço energético negativo. Então, a adoção dessa estação de monta permite ajustar as exigências nutricionais das vacas aos períodos de maior oferta de forragem. Quando a vaca chegar no pós-parto, ela vai parir já no finalzinho da seca e início das águas. Vai estar com uma boa oferta de forragem. Isso já ajuda muito, porque a energia vai vir do pasto, que é mais barato. Então essa é a ideia de fazer a estação de monta. Você vai ajustar a parição da vacada no final do período de seca e início das águas. Então, a nutrição adequada no pré-parto e no pós-parto é fundamental para o rápido retorno ao cio e boas taxas de fertilidade. Aqui um trabalho clássico que mostra o efeito de distintos níveis nutricionais sobre o desempenho reprodutivo de vacas Hereford. Nível nutricional alto no pré-parto e alto após o parto. O nível nutricional alto no pré-parto e baixo no pós-parto. O nível nutricional baixo no pré-parto e alto após o parto. E o nível nutricional baixo e baixo. Então, o nível nutricional alto foi o quê? O nível nutricional alto no pré-parto simboliza em torno de 4 kg de NDT por dia. O nível baixo simboliza em torno de 2 kg de NDT por dia. O nível alto no pós-parto, 7 kg de NDT por dia. O nível baixo, 4,5 kg de NDT por dia. Então a gente observa o que? Foi observado o nível nutricional no pré-parto e após o parto, níveis altos e baixos, e a porcentagem de vacas em cio depois do parto. Então vamos fazer uma meta aqui, como é que foi o comportamento das vacas em diferentes estratégias de alimentação 60 dias após o parto. Olha lá, no nível alto e alto, ou seja, a vaca teve uma boa nutrição no pré-parto e uma boa nutrição após o parto. 80% das vacas manifestaram cio 60 dias após o parto. Muito bom. Eu quero que as vacas comecem a manifestar cio por aqui mesmo. Ela tem que emprenhar aqui com 70. Com 70 dias, 90% manifestaram cio. E com 80 dias, 95% manifestaram cio. No nível alto e baixo, aos 60 dias, 81% manifestaram cio. Aos 70, 81%. Aos 80 dias, 86%. E aos 90, 86%. Ou seja, o nível alto e alto foi melhor. O nível baixo e alto, só 45% das vacas manifestaram cio aos 60 dias. Isso não é bom. O nível baixo e baixo, só 17% das vacas manifestaram cio após o parto. Então até aqui, um nível nutricional alto no pré-parto, ele foi responsável por uma maior porcentagem de vacas entrando em cio até 60 dias após o parto. Sendo que o nível alto e alto, 70 dias apresentou melhor do que o nível alto e baixo, porque a vaca já começa a mobilizar a gordura e não tem mais gordura para mobilizar. Então os melhores índices foram no alto e alto aqui. Você teve uma maior porcentagem de vacas manifestando em cio aos 60 dias e aos 70 dias após o parto. Assim como também nos 80 e nos 90 dias.
E aqui, o nível nutricional no pré-parto e pós-parto, sobre a porcentagem de concepção ao primeiro serviço. Olha lá, as vacas com boa nutrição, tanto no pré-parto quanto no pós-parto, apresentou uma maior porcentagem de concepção do primeiro serviço. Ou seja, as vacas que entraram em cio, 67% delas já emprenharam no primeiro serviço. E o período de serviço foi de 51%, foi de 51 dias. Ou seja, as vacas retornaram ao cio mais rápido, com a nutrição alta no pré-parto e alta no... Então teve uma maior porcentagem de vacas emprenhando no primeiro cio, no primeiro serviço, e um período de serviço mais curto, 51 dias. Já no nível alto e baixo, eu tive uma menor porcentagem de vacas emprenhando no primeiro serviço e um período de serviço mais longo. O nível baixo e alto, eu tive mais vacas emprenhando no primeiro serviço, né? Mas um período de serviço mais longo. No nível baixo e baixo, eu tive menos vaca emprenhando e um período de serviço mais longo também. E a porcentagem de vacas prenhas no total, eu tive 95% no nível alto e alto, nível alto e baixo 77%, nível baixo e alto 95% e nível baixo e baixo 20%. Então, o alto nível nutricional no pré-parto, ele trouxe como vantagem o maior número de vacas ciclando até 60 dias após o parto, um retorno ao cio mais rápido, com menor duração de período de serviço, e uma maior taxa de concepção no primeiro serviço. Um alto nível nutricional só no pós-parto apresentou um maior período de serviço. Aqui o outro trabalho mostrando os níveis de alimentação, um nível alto no pré-parto, um nível alto também após o parto, um nível alto e baixo, um nível baixo e alto, um nível baixo e baixo. Aqui a condição corporal que as vacas apresentaram ao parto, o score variando de 1 muito magra a 9 muito gorda. Então no alto, as vacas pariram com bom score corporal, 6,8, e 96% das vacas manifestaram cio até 90 dias pós-parto. E o intervalo entre parto e primeiro cio foi de 48 dias. No nível alto e baixo, as vacas pariram também com bom score corporal, 6,5. Só 86% manifestaram cio até 90 dias após o parto. E o intervalo entre parto e primeiro cio foi de 43%. No nível baixo e alto, as vacas pariram com um score corporal ruim, 4,4. 85% delas manifestaram cio até os 90 dias após o parto. E o intervalo parto-primeiro cio foi de 65 dias. O nível baixo e baixo, pariram também com score corporal ruim, só 22% das vacas manifestaram cio até os 90 dias pós-parto e o intervalo parto-primeiro cio foi de 52 dias. Ou seja, a vaca tem que ter um bom manejo nutricional no pré-parto, para parir com score corporal adequado e através da implementação dessa ação de monta, eu promover também um alto nível nutricional, só que a pasto. Um alto nível nutricional através de pastagens de boa qualidade. Tá? Então o ideal seria um alto nível tanto no pré-parto e um alto nível também nesse pós-parto. Mas o alto nível no pós-parto, ele tem a energia de alto nível nesse pós-parto tem que vir da alta produção de forragens. Então tem que fazer um planejamento forrageiro, uma estação de monta para que essas vacas venham a parir no final do período seco, início do período das águas, quando eu tenho o início da produção forrageira, uma forragem de alta qualidade, com alto teor de energia, com alto teor de proteína, com alta digestibilidade, que aí eu vou ter também um alto nível nutricional no pós-parto. Só que através do pasto, que é um alimento mais barato. Então as recomendações gerais, no pré-parto, as vacas devem parir com score corporal no mínimo 5, no máximo 7, então entre 5 e 7, o ideal 6. Eu tenho que recuperar o score corporal das vacas no meio de gestação, ou seja, após a desmama da bezerrada, que é o momento mais econômico, né? é o momento de melhor retorno econômico, é o melhor momento para recuperar o score corporal de vacas. Vacas com mais de 2 crias, eu posso recuperar esse score corporal apenas com sal mineral com ureia na época seca do ano. Se for primíparas, eu posso recuperar o score corporal, né,
um suplemento proteinário de baixo consumo ou com um suplemento proteico energético, tá? E no pós-parto, né, se os partos ocorrem no início das águas, se eu tenho uma boa disponibilidade de forragem, então a energia, essa alta energia vai vir dessa boa disponibilidade e qualidade das forragens. Então eu uso um pasto de alta qualidade, mais suplemento mineral, com 80 gramas de fósforo por quilo, e eu vou ter um alto nível nutricional também nesse pós-parto. As primíparas, talvez a primípara, por sentir mais nesse primeiro parto, ela precisa de um pasto de boa qualidade e de um proteinado de águas também para auxiliar a recuperar esse score corporal dela. Então, os dois períodos críticos, pré-parto e pós-parto, tem que ter uma boa nutrição tanto no pré-parto quanto no pós-parto. Se eu trabalho com estação de monta e a vaca emprenhou em novembro, ela vai parir em agosto, final do período seco e início das águas. Então, o início de lactação, o pós-parto, vai cair nas águas. O pré-parto vai cair na seca, eu tenho que ter um pasto vedado e uma suplementação, né, que varia de acordo com a exigência nutricional. Por exemplo, primípara, eu preciso ter mais cuidado se comparado com vacas multíparas. E o melhor momento para recuperar o score corporal é após a desmama aqui, ó, a desmama do bezerro. Essa vaca emprenhou em novembro, ela pariu aqui em agosto, ela vai desmamar o bezerro em março. Então aqui é o melhor momento para avaliar o score corporal e, se necessário, adotar alguma medida corretiva para recuperar esse score corporal das vacadas aqui nesses 3, 4 meses após a desmama, para que ela venha parir novamente aqui em agosto com bom score corporal. Aqui só mostrando a exigência nutricional durante o terço inicial de gestação e durante o terço final de gestação. Observando que esse período aqui, ó, ele cai justamente no meio de gestação, né? E o período pós-parto cai no final de gestação. Você vê que no início de gestação, né, a exigência nutricional de energia é de 6,53 megacaloria por dia de energia líquida. Já no final de gestação é de 10,12, ou seja, subiu 4 pontos aqui, mais de 4 pontos. Então a exigência nutricional de vacas no final de gestação é muito maior se comparado ao início e ao meio. Por isso que eu tenho que recuperar o score corporal aqui no meio de gestação e não recuperar no final de gestação. É mais barato recuperar o score corporal no terço inicial de gestação, no meio de gestação, se comparado ao final de gestação. Porque a exigência nutricional no final de gestação é muito maior. Aqui comparando a exigência nutricional, né, no final, nos 3 últimos meses de gestação, tá, e nos 3 primeiros meses de lactação. Você observa que a exigência nutricional, tanto de energia quanto de proteína, no início de lactação são superiores ao final de gestação. Então esses dois são os períodos críticos que a vaca tem. Agora, uma simulação para a recuperação de score corporal de vacas a 100 dias no pré-parto. O ideal é você recuperar o score corporal logo após a desmama. Só que você não fez o dever de casa, chegou aí, está faltando 100 dias antes do parto, você precisa recuperar o score corporal da vacada. Então é tipo apagar um incêndio. Mas vamos lá. Olha lá, se as vacas se encontram com o score de 1 a 3, ou seja, muito baixo, tá? O score seria muito magra. E eu quero levar para o score 5. Então as vacas desse score 1 a 3 para levar para o 5, elas precisam ganhar em torno de 130 a 160 quilos. Então isso aqui já é questionável economicamente. Porque a vaca vai ter que ganhar em torno de 1,3 a 1,6 kg por dia. Tem que fazer um confinamento a pasto com essas vacas. Tá? Então isso aqui já é questionável economicamente. É melhor você descartar essas vacas, né? Você fazer um confinamento a pasto e você vender esses animais como vaca de descarte. Estou com score 4, as vacas estão com score 4, eu quero levar para 5. Então o animal precisa ganhar em torno de 70 a 90 quilos. Um alto ganho de peso também, em torno de 0,7 a 0,9 kg por dia. É tipo um semi-confinamento também isso aqui. Então um alto ganho de peso também. Aqui tem que fazer um semi-confinamento. Do score 5 para o score 5 a 7, então é tranquilo.
Ela precisa ganhar em torno de 45 quilos para feto e placenta. Então, ganhar 450 quilos por dia, 450 gramas por dia. Então, 450 gramas por dia é tranquilo. Você pode fornecer um suplemento proteico energético, um suplemento proteinado, que o animal vai conseguir ganhar isso aí. Porque aqui você tem a vantagem também do anabolismo gestacional. É mais fácil a vaca ganhar peso antes do parto. Ela está em fase de anabolismo. Já quando ela pare, ela entra em fase de catabolismo. Então é muito mais fácil a vaca ganhar peso antes do parto, devido ao anabolismo gestacional, do que após o parto, que ela se encontra em catabolismo. Score 6, se eu quero levar para 7, então ela precisa ganhar em torno de 25 kg para feto e placenta, ganhar 250 gramas por dia, tranquilo, um sal mineral com ureia, um sal proteinado, tranquilo. Score 7 a 7 não precisa ganhar peso, então apenas mantenha-se, um pasto vedado, com sal mineral com ureia também, em torno de 10% de ureia, tranquilo. De 8 a 9, ela tem que perder em torno de 10 a 70 quilos, então ela tem que perder, porque se ela parir muito gorda é ruim, então ela tem que perder em torno de 1 ponto de score corporal. Então como é que seria isso aqui na prática? Olha lá, vacas com score 6 a 7, um pasto vedado com suplemento mineral com ureia, tá bom demais, tá? O score tá ideal. Tá? Um pasto vedado com suplemento mineral com 20 a 30% de ureia. Vacas com score 5, você pode fornecer um proteína de baixo consumo. Vacas com score 4, um pasto vedado, mais um suplemento proteico energético aí, um consumo de 0,3 a 0,6% peso vivo, você consegue recuperar. Vacas com score de 1 a 3, a suplementação já fica questionável economicamente. Você tem que fazer um confinamento a pasto para essas vacas aí. E vacas com score acima de 8, elas precisam perder peso, né? Então apenas pasto vedado sem sal com ureia. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, porque vai me estimular a fazer mais vídeos, fazer mais videoaulas. Quanto mais gente inscrita no canal, quanto mais compartilhar esse vídeo, quanto mais pessoas perguntarem, se informarem sobre os vídeos, mais motivado eu vou ficar em fazer mais vídeos de alta qualidade. Então